A história de hoje nos leva ao ano de 1867, a Alton, uma pequena e tranquila cidade em Hampshire, um condado da Inglaterra, que foi abalada por um ato que chocou a nação. Uma menina de apenas 8 anos, chamada Fanny Adams, desapareceu misteriosamente. O suspeito? Um simples escrivão de advogado. O que aconteceu no Jardim de Lúpulo, perto da casa de Fanny, é uma história de horror e mistério. O que realmente aconteceu? Bem-vindo ao canal A História por Trás da Foto. A infância em Alton e a alegria de uma criança. Fanny Adams nasceu em 30 de abril de 1859. Ela morava com sua família em Tannhauser Lane, na parte norte de Alton, uma cidade de comércio em Hampshire, Inglaterra. O registro de 1861 mostra que Fanny morava com seus pais e 5 irmãos. Parece que a família era da região. Acredita-se que George Adams e sua esposa Anne, avós de Fanny, moravam na casa vizinha. Fanny era conhecida como uma menina alta, bonita e esperta. Ela parecia mais velha do que seus 8 anos e era conhecida na região por ser animada e feliz. Minnie Warner, que tinha a mesma idade que Fanny e era sua melhor amiga, morava na casa ao lado. Alton era conhecida pela grande quantidade de lúpulo, o que resultou na abertura de muitas cervejarias na cidade e fez da colheita de lúpulo uma parte importante da economia até a metade do século XX. No final de Tannhauser Lane ficava Flood Meadow e o Rio Way, que às vezes causava inundações na área quando chovia muito. Havia também um grande campo de lúpulo ao lado do prado. Crianças brincando, frutas e flores. A data era 24 de agosto de 1867, um sábado. O dia estava ensolarado e quente. George, o pai de Fanny, havia saído para jogar cricket pela equipe da igreja contra a equipe da banda da vila. O jogo aconteceria em Butts, uma bela área de pastagens a oeste da cidade. Enquanto isso, a mãe de Fanny estava ocupada com suas tarefas domésticas. Fanny, sua irmã mais nova Lizzie e a melhor amiga de Fanny, Minnie Warner, de 7 anos, estavam brincando alegremente. Por volta da 1 da tarde, as meninas disseram à mãe que iriam brincar nos prados. Sem objeções, ela permitiu, devido ao fato de Alton ser uma cidade calma e pacífica. Fanny estava vestida com um avental branco, saias de lã vermelha e um chapéu de veludo marrom, conforme relato dos jornais da época. As meninas seguiram pela Tannhauser Lane e entraram em Flood Meadows. No lado mais distante dos prados, havia uma seção afundada de uma estrada antiga, conhecida como Hollow, que corria ao lado do Hop Garden da Emery Farm. As meninas costumavam brincar lá, mas naquele sábado elas foram para as margens do rio para colher flores. Enquanto estavam ocupadas colhendo flores, um jovem vestido com um casaco preto, colete claro e calças, usando um chapéu alto, se aproximou delas. Ele cumprimentou as meninas e perguntou: "Ah, minhas pequenas tulipas, no que estão brincando?" Minnie reconheceu o homem como alguém que ela e 2 outras amigas haviam encontrado em Flood Meadows no sábado anterior. Ele havia conversado com elas e as observado brincar. Então Minnie achou normal quando ele se aproximou. O homem deu a Minnie 2 moedas de meio penny, seria o equivalente a meio centavo cada moeda, e prometeu dar a ela uma terceira se ela e Fanny corressem uma contra a outra até o Hollow. Ele também deu a Fanny e Lizzie uma moeda de meio penny cada. As meninas correram como o homem havia pedido, e ele se juntou a elas na colheita de frutas, conhecidas localmente como hedgehogs. Pouco antes das 2 horas, a senhora Eliza White estava caminhando pela trilha acima do Hollow, quando viu um homem com 3 meninas. As meninas estavam colhendo frutas e flores, enquanto o homem vagava com as mãos nos bolsos, fumando algo escuro.
Elisa não conseguia ver se era um cachimbo ou um charuto. Elisa continuou observando-os por cerca de 15 minutos, até que as meninas viraram e correram para o Hollow, e o homem foi atrás delas. Depois disso, Elisa não viu mais nada deles. Ao entrar no Hollow, o homem colheu mais algumas frutas para as meninas e, em seguida, disse a Lizzie e Minnie que deveriam voltar para casa e gastar seus meio-penny. Ele pediu a Fanny para acompanhá-lo e prometeu a ela mais 2 meio-penny se ela fizesse isso. Ele pegou Fanny pela mão e começou a levá-la para longe de Lizzie e Minnie. Fanny relutou em seguir mais longe com ele, momento em que, segundo Minnie Warner, ele a levantou em seus braços e a carregou para o Hollow e para o campo de Hop. Minnie ouviu Fanny gritar que sua mãe estaria chamando por ela e que ela queria voltar para casa, mas o homem ignorou seus apelos e continuou andando. Nem Minnie nem Lizzie parecem ter percebido que Fanny estava em perigo, e elas partiram para gastar o dinheiro que o homem lhes deu para comprarem doces. Pouco depois das 2 meninas terem partido, Elisa White subiu a escada e atravessou o prado. Quando Elisa estava aproximadamente na metade do caminho, um grito de criança ecoou da direção mais distante do jardim de Lúpulo. Ela descreveu mais tarde que não soava como um grito de dor. Era mais como o som que uma criança faria quando é surpreendida durante uma brincadeira. Naquele momento, Elisa não tinha ideia, mas é bastante provável que ela tenha ouvido os primeiros indícios do que estava prestes a acontecer com Fanny Adams. O suspeito. O indivíduo que levou Fanny era Frederick Baker, um homem de 29 anos que trabalhava como escriturário para os advogados Clements, localizados na Rua Alta, número 42, em frente ao Swan. Baker era originalmente de Guildford, uma cidade comercial a cerca de 32 quilômetros de Alton, onde seu pai, Frederick Baker Sr., era um alfaiate mestre. Baker havia se mudado para Alton cerca de 1 ano antes e estava hospedado na pensão de Sarah Kingston, na Rua Alta, número 69. Naquela manhã de sábado, ele começou a trabalhar às 10 horas. Um colega de trabalho notou que quando Baker chegou ao trabalho, parecia que ele tinha bebido, e Baker admitiu que havia consumido gin e cerveja no Swan antes de entrar no escritório. Por volta das 11 horas, ele retornou ao Swan para outra bebida e começou a flertar com a garçonete. Ele tentou beijá-la de forma desajeitada, o que surpreendeu a proprietária do bar, que comentou sobre ele começar o dia de uma maneira tão imprópria. "Ah, não se preocupe", foi a resposta de Baker. "Você não vai me ver de novo." Depois de 15 minutos, Baker deixou o pub e voltou para o escritório. Seus colegas de trabalho relataram que ele voltou ao Swan cerca de 1 hora depois, retornando por volta das 12h45. Maurice Biddle, um colega de trabalho, testemunharia mais tarde que Baker estava no escritório quando ele saiu para almoçar por volta de 1 hora da tarde. Baker deve ter saído do escritório novamente logo após a partida de Biddle, e ele caminhou até Flood Meadows, onde encontrou as 3 meninas. William James Walker, um ferreiro e instalador de sinos, passou por ele por volta de 1h30 da tarde, enquanto Baker atravessava o prado da Nogueira, que fazia fronteira com Flood Meadows, e Walker ficou impressionado com o quão vago e vidrado ele parecia, como se estivesse parcialmente intoxicado. William Allwork, fabricante de tacos de cricket da Alton High Street, estava atravessando Flood Meadows por volta de 1h45, quando viu Baker encostado em um portão. Mais abaixo na colina, ele podia ver 3 crianças brincando e ouviu uma delas gritar: "Vou contar para a sua mãe, Minnie." Por volta das 2h40 da tarde, Anne Murrant encontrou Baker enquanto ele caminhava do Jardim de Lúpulo em direção à igreja de São Lourenço. Anne ficou particularmente impressionada com a civilidade dele, pois ele segurou o portão da igreja aberto para ela. Nada em sua aparência, ela testemunhou mais tarde,
a impressionou como algo peculiar de qualquer maneira. Às 3h02, o subpastor George Noyce, que era muito específico sobre a hora porque possuía um relógio, viu Baker caminhando em direção ao jardim de lúpulo. Ao avistar Noyce, Baker tentou esconder as mãos sob as saias do casaco. Quando Baker cruzou a ponte, levando a antiga estrada de Basingstoke, Noyce o viu pausar brevemente para jogar algo no rio. Logo antes da estrada, ficava a casa Flood Meadow, onde Marian Porter estava sentada fora de sua porta, quando ela viu Baker passar pelo seu jardim e virar à esquerda na estrada, em direção a Alton. Ela o viu novamente por volta das 18h, e desta vez ele se agachou várias vezes para fazer algo em suas calças ou pés. Quando ele passou por ela esta segunda vez, ele olhou diretamente para o rosto dela, como se estivesse procurando ver se ela estava observando-o. Naquela tarde, Alfred Vince, um garoto de apenas 7 anos, emergiu como uma testemunha crucial que avistou Baker. Ele recordou que, por volta das 5h, estava parado no portão da Tenhouse Lane quando notou um homem saindo do Hollow e atravessando os Flood Meadows até o local onde os meninos costumavam nadar. O homem tinha as mangas do casaco dobradas e as mãos tingidas de vermelho. Vince observou-o atentamente enquanto o homem lavava as mãos e as secava com um lenço de bolso. Ao perceber que Vince o observava, o homem correu em sua direção, fazendo com que o menino fugisse. A ausência de Fanny e o encontro com Frederick Baker. Entre as 4h30 e 5h, Harriet Adams notou a ausência de Fanny, que não havia retornado para casa com as outras crianças. Ela começou a fazer perguntas aos vizinhos, mas ninguém a tinha visto. Por volta das 5h30, Jane Gardiner, que morava a 3 casas de distância, veio verificar se havia alguma informação sobre o paradeiro de Fanny. Durante a conversa, Minnie Warner passou por elas, voltando de uma ida à loja de doces. Jane perguntou a Minnie quando ela tinha visto Fanny pela última vez. Minnie então contou às 2 mulheres sobre os eventos de algumas horas antes, incluindo o fato de Fanny ter sido levada por um homem de chapéu alto. Harriet e Jane, então, apressaram-se pela Tenhouse Lane e pelos Flood Meadows, com Minnie tentando acompanhá-las. Ao se aproximarem do Hollow, viram um jovem de chapéu alto descendo a encosta em direção à estrada de Basingstoke. Nesse momento, Minnie alcançou-as e apontou que aquele era o homem que tinha levado Fanny. Jane chamou o homem, mas ele continuou andando. Mas, após um segundo chamado de Jane, o homem se aproximou delas. Jane perguntou o que ele tinha feito com a criança que levou. O homem negou ter visto qualquer criança. Jane perguntou se ele tinha dado algum meio-penny a algumas crianças. O homem não respondeu. Então Jane perguntou a Minnie se o cavalheiro tinha dado algum dinheiro a ela naquele dia. Minnie confirmou, dizendo sim, 3 centavos. O homem corrigiu, dizendo não, eram 3 meio-penny. Jane então se virou para Harriet e perguntou por que ela não o entregava. O homem disse que estava disposto a acompanhá-las até a polícia e começou a se afastar. Jane gritou atrás dele, pedindo seu nome. O homem respondeu que poderiam encontrá-lo no escritório do Sr. Clement e continuou seu caminho em direção à ponte para a estrada de Basingstoke, onde seria visto pela Sra. Porter e possivelmente por Alfred Vince. Como relatamos anteriormente, Jane e Harriet voltaram para Tenhouse Lane, ainda acreditando, segundo o London Evening Standard, que Fanny provavelmente estava brincando em algum dos campos vizinhos e voltaria em breve. A brutal descoberta e busca por respostas. Nesse meio tempo, Baker havia feito seu caminho de volta ao escritório. Maurice Biddle, que havia saído para uma pausa para o chá, retornou por volta das 6h15 e notou que Baker chegou cerca de 5 minutos depois. Às 7h, os 2 colegas de trabalho decidiram passar no Swan para tomar um copo de cerveja.
Enquanto cruzavam a High Street, Baker compartilhou com Biddle sobre as mulheres que o questionaram sobre a menina desaparecida. Ele expressou sua preocupação, dizendo que seria muito embaraçoso se a criança fosse assassinada e ele fosse considerado culpado. No pub, eles se envolveram em uma conversa com um amigo, que mencionou que iria embora na segunda-feira. Baker expressou seu desejo de partir com ele, ao que o amigo lhe respondeu que ele poderia se adaptar a qualquer coisa, mas Baker não poderia. Baker então respondeu: sim, eu poderia me tornar um açougueiro. Enquanto os dois colegas conversavam no pub, a senhora Adams chegou ao escritório e conversou com William Trimming, o chefe de escritório, sobre sua filha desaparecida e o homem que ela e Jane Gardner haviam encontrado em Flood Meadows. Trimming informou a ela que o nome do homem era Frederick Baker. A senhora Adams então voltou para Tenhouse Lane, onde, segundo o Evening Standard, os vizinhos estavam discutindo o desaparecimento de Fanny e, temendo algum mal-feito, formaram um grupo de busca e partiram para Flood Meadows para procurar a menina desaparecida. Por volta das 7:20 na noite de sábado, 24 de agosto de 1867, Thomas Gates, que cuidava do Hop Garden, ouviu falar da menina desaparecida e, sabendo que ela foi vista pela última vez perto do Jardim de Lúpulo, foi lá para procurá-la. A primeira coisa que ele encontrou que sugeriu que algo estava errado foi um vestido de criança coberto de sangue. Caminhando um pouco mais, ele contou mais tarde: me deparei com a cabeça de uma criança deitada em 2 postes de lúpulo no chão. A cabeça estava suja e os olhos haviam sido arrancados. Outras partes do corpo estavam espalhadas pelo jardim de lúpulo. Ficou claro para Gates que o corpo da pobre vítima havia sido dissecado por seu assassino, e a visão das partes do corpo espalhadas pelo jardim de lúpulo o afetou tão profundamente que ele desabou no chão, completamente desolado. Nesse estado, ele foi encontrado pelo policial Thomas Light e pelo maquinista Charles White, que chegaram ao local pouco depois, como parte do grupo de busca. O policial Light imediatamente assumiu o controle e instruiu White a pegar os pedaços do corpo, envolvê-los em um pano e um avental e levá-los para o Leathern Bottle, na Emery Street, um prédio que ainda existe hoje, embora não seja mais um pub. Ali, ao longo das próximas horas, os buscadores trouxeram as outras partes do corpo à medida que eram encontradas. Membros do grupo de busca foram para Tenhouse Lane para contar à senhora Adams o que havia sido encontrado. Ao ouvir a notícia, ela ficou frenética e correu para contar ao marido, mas mal havia percorrido alguma distância antes de desabar em lágrimas e teve que ser levada para casa pelos vizinhos, vários dos quais então foram até Butts para dar a terrível notícia a George Adams. Ao ouvir isso, ele correu para casa, onde, ao ser informado que Frederick Baker era suspeito de ser o autor da atrocidade, ele pegou uma espingarda carregada e correu para o jardim de lúpulo com a intenção de atirar nele. Não o encontrando lá, ele voltou para casa, onde os vizinhos o convenceram a entregar a espingarda, e 2 deles, então, passaram a noite com ele. Enquanto isso, Biddle e Frederick Baker haviam deixado o Swan, Biddle retornando ao escritório e Baker indo a uma farmácia próxima para comprar um perfume. Ao ouvir sobre a descoberta macabra no Jardim de Lúpulo, Biddle foi à farmácia, onde confrontou Baker com a notícia. Dizem que você matou uma criança. Baker, surpreso, respondeu com firmeza. Nunca. Isso seria um péssimo negócio para mim. Biddle, ainda incerto, sugeriu: vamos ao escritório e ver se há alguma verdade nisso. Assim os 2 voltaram, onde foram recebidos por William Dogrell, cujo pai possuía uma padaria na Praça do Mercado. Ofegante, ele perguntou: onde está o Baker? Dizem que ele tirou a vida de uma criança.
Baker, com a calma de um homem inocente, deu um passo à frente e reafirmou que era completamente inocente. Enquanto isso, uma pequena multidão curiosa começava a se reunir do lado de fora do escritório. Por volta das 9 da noite, o superintendente Cheney chegou. Ele encontrou Baker encostado em uma mesa, fumando um charuto e ainda usando seu chapéu alto. Cheney perguntou a Baker se ele tinha ouvido falar do assassinato. Sim, veio a resposta. E eles dizem que sou eu, não é? Sim, você é suspeito, disse Cheney. Baker, sem hesitar, respondeu. Eu sou inocente e estou disposto a acompanhá-lo para onde você quiser. Cheney, então, pediu para ver as facas de Baker. Baker mostrou 2 facas. Cheney notou uma leve mancha de sangue em uma delas. Com base no que Minnie Warner e Jane Gardner havia lhe falado, Cheney prendeu Baker sob suspeita de ter assassinado Fanny Adams. Baker, no entanto, continuou a insistir em sua inocência. Baker foi levado para a delegacia de polícia, localizada na Butts Road. Lá, ele foi ordenado a se despir. Cheney examinou suas roupas e descobriu que a perna esquerda de sua calça, sua meia esquerda e bota esquerda estavam encharcadas, enquanto a perna direita da calça estava úmida. Baker explicou que isso não provava nada, pois ele tinha o hábito de pisar na água quando saía para uma caminhada. Cheney notou que a calça parecia ter sido recentemente lavada e, em uma inspeção mais próxima, ele detectou o que pareciam ser manchas de sangue nela. Ao examinar a camisa de Baker, Cheney encontrou manchas de sangue no punho esquerdo também. Baker, no entanto, não pôde oferecer nenhuma explicação para as manchas de sangue. Baker foi então colocado em uma cela. Enquanto isso, no jardim de Lúpulo, mais partes do corpo foram encontradas e levadas para o Leathern Bottle. Com a chegada da escuridão, a busca diminuiu durante a noite. O policial Light colocou os restos até então descobertos em um lençol e os levou para a delegacia, onde foram trancados em um galpão de carrinhos. Na Tenhouse Lane, os vizinhos fizeram companhia a George e Harriet durante a longa noite, enquanto eles lutavam para lidar com o horror que se abateu sobre sua família. A busca foi retomada no domingo, e mais partes do corpo e itens de roupa foram recuperados e levados para a delegacia. O chapéu de veludo marrom de Fanny foi recuperado do meio de uma cerca de plantas. William Henry Walker encontrou uma laje de pedra perto do poste onde a cabeça havia sido descoberta na noite anterior. Estava coberta de sangue e havia alguns cabelos longos e 3 pedaços de carne nela. A busca foi prejudicada pela chegada de centenas de espectadores que, ao saberem do ocorrido, viajaram para Alton de trem e, após caminharem uma curta distância da estação até o Jardim de Lúpulo, estavam determinados a levar lembranças da cena. Naquela tarde, o médico local, Dr. Louis Leslie, começou o terrível trabalho de realizar uma autópsia. Ainda assim, Baker continuou a insistir em sua inocência. A verdade, no entanto, ainda estava por vir. Os restos de Fanny foram encontrados em um estado terrível, cortados em muitas partes, com algumas ainda desaparecidas. No entanto, o Dr. Leslie, com sua habilidade e cuidado, conseguiu remontar os restos da melhor maneira possível. Após um exame minucioso, ele chegou à conclusão de que a causa da morte havia sido um golpe no crânio com um objeto pesado. A pedra encontrada mais cedo naquele dia por William Walker poderia ter sido o objeto em questão. O Dr. Leslie também deduziu que o desmembramento havia ocorrido após a morte. Isso significava que a pobre criança teria morrido instantaneamente e não teria sofrido. Depois que o médico concluiu seu exame, George Adams foi levado à delegacia. Lá, ele teve que passar pela experiência dolorosa de identificar o corpo encontrado como sendo de sua filha, Fanny Adams. Apesar da dor e do sofrimento, George manteve a coragem durante esse momento difícil. O inquérito sobre a morte de Fanny Adams.
Na manhã de 26 de agosto, uma segunda-feira, Frederick Baker foi apresentado ao juiz local, Edward Knight, e ficou detido até a quinta-feira da mesma semana. Naquela tarde, o superintendente Cheney retornou ao escritório de Clements com um conjunto de chaves que havia confiscado de Frederick Baker no sábado à noite. Ao abrir a gaveta da mesa de Baker, encontrou um diário. Na entrada de sábado, 24 de agosto, estava a perturbadora anotação: "Matei uma menina, estava bom e quente." Cheney levou o diário para a delegacia e mostrou a Baker, que confirmou que a caligrafia era sua. Ele disse que escreveu a entrada depois de ver duas mulheres, mas que não pretendia escrevê-la daquela maneira e só o fez porque estava bêbado. O inquérito sobre a morte de Fanny Adams ocorreu na sede do Duke, em Butts Road, na tarde de terça-feira, 27 de agosto, presidido pelo vice-legista de Hampshire, Sr. Robert Harfield. Frederick Baker foi trazido da delegacia algemado e, sob vaias e gritos da multidão reunida do lado de fora, foi levado para o Duke's Head, onde foi colocado em um sofá atrás do vice-legista. Do lado de fora do Duke's Head, a multidão tornou-se cada vez mais agitada e todos que puderam pressionaram o rosto contra a janela tentando ver o acusado. Harfield alertou o júri que, pelo que ouviram e leram nos jornais, teriam que ouvir uma história muito triste, mas decidiu não dizer mais nada antes do início do inquérito. Os 12 membros do júri foram então levados para ver o corpo e, ao retornarem, o inquérito começou. A primeira testemunha foi Minnie Warner, que relatou os eventos do sábado anterior. Quando o vice-legista perguntou se o homem que havia levado Fanny estava presente, ela olhou ao redor da sala, mas ficou tão nervosa com a multidão olhando pelas janelas e falando alto que não conseguiu identificar Baker como o homem. A próxima testemunha foi o pai de Fanny, George, que identificou a vítima como sua filha. O pobre homem, relatou o The Morning Herald, parecia quase com o coração partido e deu seu breve depoimento com muita tristeza. Sua esposa, Harriet, testemunhou sobre os eventos do sábado e sobre seu encontro com Baker na noite do assassinato de sua filha. O inquérito continuou durante a tarde, com várias testemunhas aparecendo para relatar os eventos que levaram à descoberta do corpo de Fanny e o que aconteceu entre então e o inquérito. Após as evidências de Jane Gardner, o vice-legista se voltou para Baker e disse-lhe que achava justo permitir que ele fizesse qualquer pergunta à testemunha. "Não tenho nenhuma pergunta a fazer no momento, obrigado", foi a resposta de Baker. Joseph Waters foi a última testemunha a depor naquele dia. Após o depoimento de todas as testemunhas, o vice-legista perguntou a Baker se ele gostaria de se pronunciar. "Não, senhor, apenas que sou inocente", foi sua resposta. Em seguida, Harfield resumiu as evidências e, após uma breve deliberação, o júri proferiu um veredicto de assassinato premeditado contra Frederick Baker pela morte de Fanny Adams. A multidão do lado de fora do tribunal havia crescido consideravelmente, composta principalmente por trabalhadores agrícolas que haviam terminado seu dia de trabalho nos campos próximos a Alton. Com a divulgação do veredicto, a atmosfera ficou ainda mais tensa, com gritos de "linchem o malfeitor" ressoando na rua. A polícia decidiu manter o prisioneiro no Duke's Head até que a agitação e a excitação diminuíssem. Após cerca de 2 horas confinados no pub, eles escoltaram Baker pela porta dos fundos, levaram-no até o pátio lateral e o empurraram para fora do portão. Rodeado por uma equipe de policiais, Baker foi rapidamente levado para a delegacia. No entanto, um pequeno grupo de espectadores os avistou e um grito alertando que o prisioneiro estava na rua provocou a fúria da multidão. Eles avançaram em direção a eles, sibilando e gritando, enquanto uma chuva de paus, pedras e outros projéteis era lançada contra o grupo. A polícia fez uma corrida estratégica com o prisioneiro até a segurança da delegacia, onde ele foi novamente trancado em sua cela.
O funeral de Fanny Adams. No dia seguinte, Fanny Adams foi enterrada no cemitério de Alton. Uma multidão considerável se reuniu para prestar suas últimas homenagens. Coroas de flores adornaram o caixão e, mais tarde, o túmulo. Uma pedra comemorativa, financiada por doações públicas, seria colocada em seu túmulo posteriormente. A pedra foi providenciada pelos empregadores de seu pai, J.H. E. Dyer. O julgamento e execução de Frederick Baker. Na manhã de quinta-feira, 29 de agosto, pouco depois das 11 horas, Frederick Baker foi transportado de táxi da delegacia para a prefeitura. Uma multidão enfurecida o aguardava, gritando e vaiando enquanto ele era levado para dentro para se apresentar aos magistrados locais. Após a leitura das acusações, George e Harriet Adams reiteraram as evidências que haviam apresentado no inquérito 2 dias antes. Segundo o Hampshire Telegraph, George Adams ficou extremamente agitado durante o depoimento de sua esposa e, olhando para Baker, exclamou em desespero: "Você é um monstro." Baker, no entanto, pareceu indiferente à acusação. Depois de ouvir todas as testemunhas, o magistrado perguntou a Baker se ele gostaria de responder à acusação. Baker respondeu: "Não me preocupo em responder à acusação neste momento. Sou tão inocente quanto no dia em que nasci." O magistrado então ordenou que Baker fosse julgado pelo assassinato de Fanny Adams nos próximos assizes de Hampshire. A tarefa de transportá-lo da prefeitura para a delegacia provou ser difícil. O Hampshire Telegraph relatou que a multidão do lado de fora da prefeitura ficou ainda mais agitada quando Baker foi levado para fora. Houve uma tentativa de perturbar o táxi em que ele estava sendo transportado, que só foi evitada graças à habilidade do motorista e seu chicote. Decidiu-se que seria muito problemático transportá-lo para a prisão de Winchester de trem. Então ele foi levado de táxi por cerca de 29 quilômetros, chegando por volta das 9 horas da noite. Os temores da polícia se confirmaram quando uma grande multidão se reuniu na estação ferroviária de Winchester à espera de sua chegada. Alguns avistaram o táxi na Winchester High Street e, suspeitando que Baker estivesse dentro, começaram a atirar pedras e tentaram parar o veículo, mas foram impedidos. Baker foi rapidamente alojado em uma cela na prisão de Winchester, onde permaneceu até dezembro, quando seu julgamento ocorreu no castelo de Winchester. O julgamento de Frederick Baker pelo assassinato de Fanny Adams começou no grande salão do castelo de Winchester, sob a presidência do juiz Mellor, na quinta-feira, 5 de dezembro, e continuou na sexta-feira, 6 de dezembro de 1867. Montagu Barry liderou a acusação, enquanto Baker foi defendido por Samuel Carter. Na abertura da acusação, Barry afirmou que não havia provas diretas contra Baker. Ele explicou que o caso se baseava no que é conhecido como prova circunstancial, ou seja, uma série de fatos e circunstâncias que, embora não sejam conclusivos individualmente, quando considerados em conjunto, formam uma corrente de evidências tão forte que torna impossível a fuga do acusado. As testemunhas que haviam deposto anteriormente foram chamadas novamente e deram provas semelhantes às que haviam apresentado no inquérito sobre a morte de Fanny Adams e na audiência de Baker perante os magistrados. Na defesa, Samuel Carter argumentou que a acusação não havia provado, sem sombra de dúvida, que Frederick Baker era de fato o autor do horrendo assassinato. Ele afirmou que mesmo que o júri acreditasse na culpa de Baker, ainda assim deveriam absolvê-lo, pois ele não poderia ser responsabilizado por suas ações devido à insanidade. A defesa chamou várias testemunhas, incluindo o pai e a irmã de Baker, que testemunharam que Baker tinha um histórico de doença mental e que possuía uma mente frágil. Após o depoimento de todas as testemunhas de defesa, a acusação e a defesa apresentaram seus argumentos finais. O juiz então fez seu resumo
e às 7h05 da noite de sexta-feira, o júri se retirou para considerar seu veredicto, levando consigo o diário de Baker. Pouco tempo depois, eles retornaram e declararam Baker culpado. O juiz Mellor sentenciou Frederick Baker à forca. No dia seguinte, Baker foi informado em sua cela na prisão de Winchester que sua execução havia sido marcada para 24 de dezembro. Nas semanas seguintes, houve esforços determinados por parte de seus apoiadores e de vários jornais para obter um adiamento por motivo de insanidade, mas esses esforços acabaram sendo infrutíferos. Na manhã de 24 de dezembro, Baker se vestiu com suas roupas de escriturário e, curiosamente, até colocou seu chapéu alto antes de desfrutar de um último café da manhã farto. Pessoas de toda a cidade chegaram durante a noite para garantir um bom lugar para assistir à execução. Ao amanhecer, a multidão já contava com milhares de pessoas, incluindo, segundo relatos da imprensa, centenas de trabalhadores de Winchester, muitos dos primeiros trens de Portsmouth e Southampton, alguns comerciantes, uma grande proporção de mulheres e alguns indivíduos não identificados. O cadafalso da prisão de Winchester estava localizado no telhado e a execução estava marcada para as 8 horas da manhã. Na hora marcada, ele foi retirado e conduzido pelos corredores e pelo pátio até a sala de imobilização. Ele usava um chapéu preto bem escovado e parecia ter se vestido com bastante cuidado. Ele caminhou com firmeza e, embora parecesse pensativo, não mostrou nenhuma emoção particular. Vigiado pelos carcereiros e acompanhado pelo carrasco e pelos funcionários obrigados a estar presentes, subiu sozinho as escadas até uma sala, onde foi imobilizado sentado numa cadeira. Dali, ele foi sem ajuda até o cadafalso e sentou-se sob a viga. Baker permaneceu no chão até que o carrasco cobriu seu rosto e ajustou a corda. Então, deixado sozinho por alguns momentos terríveis para permitir que o capelão terminasse seu serviço, o condenado tremeu da cabeça aos pés. Os guardas estenderam as mãos para apoiá-lo, mas ao fazê-lo, o ferrolho foi puxado e o culpado logo deixou de existir. Mais tarde, descobriu-se que nos dias que antecederam sua execução, Baker fez uma confissão completa. Ele também escreveu uma carta contrita para George Adams, pedindo o perdão que lhe pudesse ser concedido. Após sua execução, foi feita a máscara mortuária de Baker, e no ano seguinte, sua figura completa foi colocada como uma exposição na Câmara dos Horrores do famoso Museu de Cera Madame Tussauds, em Londres. É comum que, em casos assim, as vítimas sejam eclipsadas pela fama de seus assassinos, tornando-se quase coadjuvantes em suas próprias histórias. Naquele tempo, a imprensa certamente deu mais atenção a Frederick Baker do que a pequena menina de 8 anos, cuja vida ele terminou de maneira tão terrível e cruel. No entanto, o túmulo de Fanny ainda é mantido no cemitério de Alton e as pessoas continuam a visitá-lo para lembrar dela e para depositar flores em memória da menina que saiu para se divertir numa tarde de verão há muito tempo atrás e nunca mais retornou. A lápide, erguida por subscrição voluntária, lê: em memória de Fanny Adams, de 8 anos e 4 meses, que foi cruelmente assassinada no sábado 24 de agosto de 1867. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, 28.